A paz do Senhor Jesus. Desejo que o Senhor esteja fazendo grandes coisas em você e através de você para a honra e glória do nome dele. Estamos aqui para avançar um pouquinho na nossa análise panorâmica do Evangelho de Marcos. Queria orar com você. Querido Deus, queremos pedir a tua bênção sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue nos iluminando, que possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Meus alunos, a todos vocês que nos ouvem nesse momento, nos acompanham, vamos então começar falando dos objetivos gerais da nossa matéria, Evangelho de Marcos. Nosso objetivo geral é apresentar uma abordagem panorâmica. Nós sabemos que o tempo é curto, o espaço é pequeno para a gente falar muitas e muitas coisas, mas o nosso objetivo geral é que quando vocês terminarem essa aula, vocês tenham um retrato do Evangelho de Marcos. Vamos lá então? Acompanhe comigo no slide. Vamos começar pela visão geral. Mateus tem 28 capítulos, já Marcos tem 16 capítulos. Isso foi introduzido a partir do século XI, finalizado lá no século XIII, essa ideia de capítulos e versículos para facilitar a nossa memorização, a nossa leitura e compreensão de cada um dos livros da Bíblia. Então o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, né? Bem, capítulo 1 ao capítulo 2 é a preparação ministerial do Senhor Jesus. Capítulos 3 a 8, o Senhor Jesus já vai enfrentar uma oposição. Você se lembra que os fariseus, os escribas, os zelotes, os herodianos, os anciãos, eles se colocaram contra o ministério de Jesus. Capítulo 9 e 10, um bloco que fala sobre os ensinamentos de Jesus, as instruções de Jesus. Capítulos 11 a 15 fala sobre a rejeição de Jesus, agora não só pelos partidos religiosos, mas também por uma grande parte dos seguidores de Jesus Cristo, porque tinham uma visão equivocada sobre a pessoa do Messias. É muito bom lembrar que na cabeça das pessoas, o retrato de Jesus é que ele seria um grande vencedor e não poderia morrer na cruz do Calvário. Seria aquele que, a exemplo de Davi, derrotaria o grande gigante Golias, né? Na teologia do povo da época de Jesus, Deus nunca permitiria que o seu povo perdesse uma batalha, que seria morto. Não, o Messias seria um servo triunfante. E é justamente o contrário que Marcos vai mostrar para nós. Marcos vai mostrar para nós que Jesus é um servo sofredor. Ele vive para servir e ele termina a vida como um servo sofredor, mas ressuscita como um servo triunfante. É isso que diz o capítulo 16. Então, por isso essa grande rejeição de Jesus nos capítulos 11 a 15. De panorama geral, visão geral, nós também podemos perceber que o Senhor Jesus, ele é apresentado no capítulo 1 a 10 como o servo, o Messias, aquele que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No capítulo 11 ao capítulo 16, então o Senhor Jesus aparece como aquele que é sacrifício a Deus, que foi sacrificado a Deus e também como o Filho de Deus. Nós podemos estudar também o Evangelho de Marcos panoramicamente, entendendo que do capítulo 1 até o capítulo de número 7, a divindade do Senhor Jesus vai ser muito exposta. Do capítulo 8 ao 10, a questão central é o discipulado. E capítulos 11 a 16 fala sobre a morte de Jesus Cristo, ok? Quando a gente faz uma
abordagem de tempo, é muito importante e interessante nós percebermos o que Marcos faz. Ele usa capítulo 1 até o capítulo 7, ou seja, 7 capítulos da vida, do ministério de Jesus, é descrito ou são descritos em relação aos 3 anos. Deixa eu tentar explicar que isso aqui é muito importante. Marcos, ele gastou 7 capítulos do seu evangelho para falar do ministério de Jesus, de 3 anos. Gastou 3 capítulos para falar da importância do discipulado, ou seja, 5 meses específicos ali de discipulado. E gastou 6 capítulos, capítulo 11 ao 16, 6 capítulos para falar da última semana do Senhor Jesus. O que é mais importante para esse evangelista? O que ele gastou de tempo escrevendo no capítulo 1 até o capítulo 7, o que ele gastou de tempo escrevendo capítulo 8 a 10, ou que ele gastou de tempo mostrando no que acontece no capítulo 11 até o verso 16. Indubitavelmente, para Marcos, aquilo que aconteceu na última semana do Senhor Jesus é muito mais importante, muito mais importante. Por quê? Porque sem sacrifício de Jesus não tem remissão de pecados. Sem sacrifício de Jesus, a morte dele por nós, se não tem morte de Jesus, não tem salvação, não tem reconciliação, não tem perdão. Então Marcos se concentra em 6 capítulos para falar o que aconteceu em apenas uma semana, ok? Apenas uma semana. E aí então dá para a gente estudar também o Evangelho de Marcos de maneira geográfica. Capítulo 1 até o capítulo 10, todos os eventos, com raras exceções, acontecem na Galileia e na Pérea. E capítulos 11 até 16, a última semana, né? Você já sabe o que acontece lá em Jerusalém, na Judéia, ok? Bom, vamos falar sobre a autoria. Bom, todos os estudiosos, com raríssimas exceções, acreditam que esse evangelho foi escrito por João Marcos, né? João Marcos é o nome completo dele, mas como os romanos eram pessoas que estavam mais habituadas à força, então o nome Marcos ganha peso para essa autoria. João significa aquele que é amoroso. Marcos significa martelo que esmiuça a penha. Então o que estava mais próximo dos romanos era a força, era a agressividade. Então por isso esse evangelho também recebe o segundo nome dele, não João, mas apenas Marcos. Mas o nome dele era João Marcos. Os pais da igreja que concordam que João Marcos escreveu este evangelho são Papias, Justino Marte, Irineu de Leão, Taciano, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio de Cesareia. Só gigantes na fé. Os pais da igreja aí, então, concordando que esse evangelho foi escrito por João Marcos, ok? Quem era Marcos? Como vocês já sabem, quando falamos sobre o Evangelho de Mateus, um evangelista não ficava falando dele mesmo. Um evangelista é como um jornalista hoje. Ele não fala dele, ele fala sobre as principais notícias, sobre as principais informações. Mas fique tranquilo, tá bom? O Evangelho de Marcos não tem nada de fake news. Desculpe a brincadeira. Algumas informações sobre a vida de Marcos. Sua mãe era Maria, Atos capítulo 12. Perceba que essa informação não está no Evangelho, está nos outros escritos, porque o evangelista não falava dele. O evangelista falava da pessoa principal do Evangelho, que é Jesus Cristo. Assim também é o nosso desafio. Quando vamos dar uma aula, quando vamos pregar, quando vamos evangelizar, não falamos de nós, nós falamos da pessoa principal, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele era primo de Barnabé, Atos 15:2, Colossenses 4:4, companheiro de Pedro e de Paulo, 1 de Pedro 5:13, Atos 15:39, 2 Timóteo 4:11, e para alguns ele era aquele jovem desnudo que aparece no Evangelho. E também acreditamos que a última Santa Ceia de Jesus Cristo, onde ele
transformou a Páscoa na ordenância da ceia, aconteceu também na casa dele e ele acompanhou tudo ali bem de pertinho. Marcos capítulo 14, versos 12 ao 25. Então, algumas informações aí sobre o evangelho, sobre quem era Marcos, né? Vocês sabem que Marcos não era apóstolo, mas os seus escritos foram profundamente influenciados pelo apóstolo Pedro, né? Robert Gundry, trazendo informações sobre Papias, diz que Marcos anotou cuidadosamente as suas informações, as informações que ele recebeu de Pedro sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, embora nem sempre em ordem cronológica ou retórica, porquanto o seu propósito era apenas a instrução espiritual e não fazer uma crônica artística dos acontecimentos, ok? Local, existem algumas possibilidades. Roma, porque Pedro estava em Roma e João Marcos o acompanhava, e ali então as pessoas pediam que alguém deixasse escrito informações sobre a pessoa de Jesus Cristo. É muito forte o indício de que as pessoas sabiam que os apóstolos já estavam morrendo nessa época, e então as testemunhas oculares de Jesus e aquelas testemunhas mais autoritativas, que eram os apóstolos, eles estavam morrendo. Então, as pessoas começaram a pedir que alguma coisa fosse registrada para eles. Então, se Pedro realmente estava em Roma, Marcos o acompanhava e ali ele escreve o seu evangelho. Alexandria também é um lugar cogitado. Depois de João Marcos estar com Pedro em Roma, ele desce para Alexandria, lá no Egito, e lá ele produz então esse evangelho. Outro lugar é Cesareia. Kimmel e Reik explicam que Cesareia era um grande centro administrativo romano lá na Palestina, e por isso o grande número de latinismo, né, expressões latinas nesse evangelho. Isso não é certo só por causa das expressões latinas. Essa mesma necessidade acontecia também na cidade de Roma. E então, para encerrar esse assunto, o próprio Robert Gundry, naquele livro Panorama do Novo Testamento, Merrill Tenney, naquele livro Origem e Análise do Novo Testamento, e Donald Carson também, numa introdução ao Novo Testamento, eles concordam amplamente que o lugar de escrita e publicação deste evangelho tenha sido lá em Roma. Donald Carson, no seu livro, página 108, ele diz o seguinte: uma procedência romana é a melhor alternativa, devido ao peso da tradição antiga e à ausência de qualquer evidência contrária no Novo Testamento. Então falamos da autoria, falamos do lugar de publicação, dos destinatários. Agora vamos falar de data. Existem 4 datas para a publicação deste evangelho. Década de 40, 50, 60 e também a década de 70, ok? Vamos aqui então falar de cada uma delas. Década de 40, né? É uma evidência papirológica. Então existem alguns documentos encontrados, 7Q5, 7Q61, 7Q7, e por causa das evidências que esses documentos promovem, alguns acreditam que foi na década de 40. Alguns que acreditam que foi na década de 50 é porque acreditam na dependência mútua de Mateus e de Lucas, ou seja, o evangelho de Marcos foi um esboço e esse esboço se tornou então o fundamento para que o evangelho de Mateus e Lucas fosse escrito. Eu acho muito difícil crer nessa teoria. Eu sei que muitos experientes, estudiosos concordam com ela, mas eu acredito que Mateus, que era ali o mais pedagógico dos apóstolos, acompanhando sempre o Senhor Jesus, ele não precisaria de um esboço de Marcos, que era alguém que não caminhou, que não andou todo o tempo com o Senhor Jesus, para beber dessa fonte marcana. O terceiro possível tempo de publicação é na década de 60. A maior parte dos eruditos acreditam que nessa data, por pelo menos 3 razões.
A maior parte das tradições sugerem que o evangelho é após a morte de Pedro. Ele foi escrito enquanto Pedro estava vivo e logo após a morte ele é publicado, e também por causa da evidência interna que sugere uma data durante ou depois a perseguição lá em Roma mesmo. Por isso Marcos vai enfatizar bastante o caminho do discipulado, porque na hora da perseguição, na hora da angústia, da dor, então é necessário você realmente ser um discípulo de Jesus, entender o que é o discipulado e aí avançar, não abandonando Jesus nunca, né? Marcos 8:38, 10:30, 13:11 dá essas evidências para cada um de nós, ok? Para cada um de nós, tá? Marcos 13 também sugere que a situação da Palestina no período da revolta dos judeus, ali em 67 a 69, é uma boa data também para a publicação desse evangelho por causa dessa perseguição. E a última data, que não é a data mais plausível, é que ele foi escrito na década de 70. Quando a gente fala década de 60, a gente está falando de 70 até 79, ok? Então Marcos, capítulo 13, lança luzes ali, quase que por completo, ao saque de Jerusalém. Mas entendemos que esse argumento é fraco, porque esse discurso sempre parece estar no futuro e não no evento passado ou no evento presente que estava acontecendo. Então já vimos autoria, já vimos os destinatários, vimos autoria, vimos o local de publicação, vimos a data e agora vamos ver os destinatários. Então, possivelmente também foram os romanos, né? O Mary Tenney, ele pontua o seguinte: o evangelho de Marcos é conciso, ele é claro, ele é direto, e a mentalidade romana exigia que os seus escritos evangelísticos, porque não existe só o evangelho de Marcos, conforme nós já comentamos com vocês, explicando o que é o evangelho, né? Então, isso agradaria muito a mente do leitor romano. Também ele usa várias expressões latinas, né? Módios para vasilha, 4:21, census para imposto, 12:14, espelactor para carrasco, 6:27, centúrio para centurião, 15:39, 44 e 45, né? E para a maior parte desses termos aí, existiam expressões gregas que ele podia usar para manifestar o que ele queria proclamar. Mas como esse evangelho foi escrito para a capital romana, e você se lembra disso, que na capital romana a língua do império não era o grego. No restante do mundo a língua era grega, mas em Roma a língua oficial era o latim. Então todos essas informações sugerem que foi escrito para pessoas romanas, ok? Foi escrito para pessoas romanas, tá bom? Quando o Evangelho de Marcos menciona ou insiste nos seus argumentos, nós vamos perceber que os costumes judaicos, eles praticamente não vão aparecer. Então é um evangelho latino mesmo, o Evangelho de Marcos. E é muito próximo de nós, né? Porque nós também somos uma América Latina e um Brasil latino também, ok? Então a evidência interna e também a evidência externa se adapta muito bem a uma mentalidade, a um público romano, e nós acreditamos pelas informações que temos que possivelmente são os romanos, ok? Vamos mais um pouquinho aqui falar sobre os tópicos. Então, nessa tabela que você acompanha aí, você tem tópicos, temas, né? Tópicos, o lugar onde isso aconteceu e a referência, para a gente ter uma visão panorâmica, que é a nossa proposta aqui para entender o Evangelho de Marcos. Eu sinto tanto falta de dar aula presencial, vocês nem fazem ideia, para a gente fazer tantas interações, mas vamos nos adaptando, ok? Então, o primeiro tópico é o tema.
lugar nós não sabemos onde foi dito e referência é 1:1. Qual é o tema? Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelion, né? Evangelho de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, né? Do Filho de Deus, né? Huios teu. Então esse é o tema. Primeiro tópico que vai aparecer aí é a preparação do Evangelho de Jesus Cristo, que é de Nazaré para o deserto, você sabe, aquele tempo de tentação. E no Evangelho de Marcos, a tentação ela é bem curtinha, são 2 ou 3 versículos, capítulos 1, 2 a 13, você pode perceber isso lá. Segundo tópico, ministério de abertura na Galileia e em Decápolis, capítulo 1, versos 14 ao 5:46. Tópico número 3, ministério pleno, ali o ápice do ministério de Jesus, que foi em Nazaré, foi no deserto, foi em Tiro, Sidom e Decápolis, capítulo 6, versos 1 ao capítulo 8, verso 26. Quarto tópico, ministério de encerramento, Cesareia de Filipos, Judéia e Pérea, capítulo 8, verso 27 ao 10:31, aquele bloco maravilhoso de discipulado, onde os leitores do Senhor Jesus, os leitores do Evangelho de Marcos, são chamados a tomarem uma decisão se eles realmente querem seguir Jesus ou se eles só querem os milagres de Jesus, as bênçãos de Jesus, só isso que eles querem. E hoje é a mesma coisa, né? Existem momentos quando nós caminhamos com algumas pessoas falando do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos perguntar: você só quer as bênçãos do Senhor ou você quer o próprio Senhor para a sua vida? Mais um tema de número 5, tópico de número 5, a última viagem, que é o caminho para Jerusalém. O Senhor passa por Jericó e Jerusalém novamente, capítulo 10, versos 32 ao 13:37. E depois aí a gente tem também a paixão do Senhor Jesus, essa paixão que é demonstrada ali do capítulo 14, versículo 1 ao 15:47, e o tópico de número 6, que não está aparecendo aí na tela de vocês, não sei porquê, o tópico número 6, que fala sobre a ressurreição, no capítulo de número 16, ok? Tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais, falando sobre essas questões tão cruciais de Marcos, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre as ênfases desse evangelho. Por exemplo, para Baxter, Marcos é o registro das atividades do Senhor. Tenney vai chamar esse mesmo termo de o evangelho da ação. Ou seja, nesse evangelho de Marcos, Jesus está sempre trabalhando, Jesus está sempre em ação. Se você for ver, existem determinados momentos que a família de Jesus vai pensar que ele está doente, que ele está passando por algum problema psicológico, porque ele não tem tempo nem de comer. Na aula normal, eu gosto sempre de parar com os alunos e refletir a diferença de atividade e de ativismo, porque Jesus, muito embora está assim trabalhando bastante, está demonstrando muitas ações, ele não era um ativista, ele era alguém que tinha suas atividades, ele tinha objetivos, tinha metas, tinha as ações, mas ele não era um ativista. Um ativista é alguém que transforma o que faz numa idolatria e prejudica outras áreas da sua vida. Jesus nunca prejudicou nenhuma outra área da sua vida. Ele era alguém que tinha uma ação pungente, mas ele não transformou uma coisa em demasia e uma outra área da vida dele ficou descoberta em momento nenhum. Então é uma hora que a gente podia perguntar: será que eu estou fazendo alguma coisa demais numa área e deixando de fazer outras coisas em outras áreas? Nós cristãos, irmãos, nós cristãos precisamos aprender com Jesus a ter equilíbrio, né? Ter equilíbrio, ok? Ter tempo para a família, ter tempo com Deus, ter tempo para o trabalho, ter tempo para o lazer, ter tempo também para os amigos, ter tempo para a nossa saúde. Nós precisamos ter esse equilíbrio.
equilíbrio, ok? Então, o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho da ação. Ele vai direto ao assunto, tanto é que ele não tem prólogo, ele não tem genealogias, né? Não tem citações do Antigo Testamento, não tem muitas questões proféticas do judaísmo. E de 70 parábolas dos evangelhos, Marcos só tem 18, e algumas dessas parábola você sabe, é uma comparação em uma frase só, né? Então ele é muito objetivo. Ele concede mais espaço aos milagres de Jesus do que qualquer outro evangelho, porque é o evangelho da ação. Dos 35 milagres que tem nos 4 evangelhos, Jesus então, Marcos então mostra 18 desses evangelhos, desses milagres aí, ele registra 18 desses milagres. Então, mais da metade dos milagres dos evangelhos que existem, dos milagres nos evangelhos, são registrados por Marcos nesse pequeno evangelho. Você sabe que o evangelho mais curto de todos os 4 é o evangelho de Marcos, ok? Agora, vamos avançar um pouquinho, já falamos sobre o esboço tópico, já falamos sobre a ênfase, vamos continuar falando sobre algumas ênfases também. O evangelho de Marcos é o evangelho dos detalhes. Por quê? Porque o romano, ele era detalhista. Imagine os romanos fazendo suas apostas nas arenas, onde os gladiadores iam ali brigar. E eles faziam suas apostas, e eles ficavam assim, observando os detalhes, a expressão do rosto, se eles podiam ver medo, se eles podiam ver coragem. Marcos, sabendo disso, conhecendo o seu público-alvo, ele usa desses detalhes para ganhar o coração da sua audiência. Me permitam um parênteses aqui, todos nós que somos pregadores, professores, fazemos discipulados com outras pessoas, nós também precisamos conhecer um pouco mais a nossa audiência para fazermos boas aplicações, boas contextualizações e assim a palavra chegar no poder do Espírito Santo sempre de maneira mais plena ao coração e à mente dos nossos ouvintes. Veja comigo aí na tela então alguns detalhes que eram importantes, segundo o evangelista Marcos, para cativar a sua audiência. Então, eles demonstram que as pessoas ficavam admiradas com Jesus, que as pessoas criticavam Jesus, que as pessoas demonstravam medo, perplexidade, espanto, eram amargamente hostis ao ministério do Senhor Jesus, e mostra também as entrevistas de Jesus e anotações até sobre os seus gestos. Isso era importante para o público que Marcos queria alcançar. Você pode acompanhar aí as referências e depois consultar na sua Bíblia, ok? Então estamos falando sobre essas ênfases aí especiais no Evangelho de Marcos. A pergunta-chave deste Evangelho é: quem é este homem? Ela aparece em 1:27, 2:7, 4:41, 6:2, 11:28, 16:61 e 15:2. O que essas perguntas sugerem? Essas perguntas sugerem sobre a identidade de Jesus. Essas perguntas apontam para a identidade de Jesus. Você tem aí a referência do texto e você tem quem é que falou estas coisas. E é interessante que as testemunhas sobre a identidade de Jesus nem sempre são só os seus seguidores, mas também os seus próprios inimigos, conforme vou mostrar para vocês. Jesus é identificado como o Cristo, como o Filho de Deus. João Marcos afirma isso. Jesus é identificado como o Filho amado em quem Deus tem grande prazer. Quem fala isso? O próprio Deus, o Pai, fala isso. Jesus é identificado como o Santo de Deus. O espírito imundo fala isso. Para o romano, isso é muito importante. Quando um adversário reconhece quem é o seu inimigo. Os espíritos malignos eram grandes conflitantes do Senhor Jesus. E então isso tinha peso também na argumentação romana. Jesus também, pelos espíritos imundos, será declarado como o Filho de Deus.
também como filho do Deus Altíssimo, por outro espírito imundo. O Pedro vai fazer a sua confissão que ele é o Cristo, isto é, o enviado de Deus, o Messias aguardado. Também Deus, o Pai, no capítulo 9, verso 7, vai fazer mais uma vez a declaração de que Jesus é um filho amado. O cego Bartimeu vai dizer que ele é o filho de Davi, que ele tinha também uma descendência real. Vai dizer também o sumo sacerdote, né? Vai ouvir do Senhor Jesus dizendo: eu realmente sou o Cristo, eu realmente sou o Filho do Deus bendito. Jesus diante de Pilatos, né? Pilatos vai dizer: você é o rei dos judeus, né? E lá na cruz o próprio centurião vai reconhecer que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Na mentalidade pluralista, ou aquela mentalidade que podemos chamar de panteísta também, nós sabemos que a cultura religiosa apontava que se você é filho de homem, você é um homem. Se você é filho de um animal, você é um animal. Mas se você é filho dos deuses, igual o panteão greco-romano afirmava, então você também é Deus. Então, para nós hoje, essa informação talvez não tenha tanto peso, mas para um romano lá na época, quando ele lia um escrito e encontrava que alguém era filho de Deus, essa pessoa era uma pessoa divina. Por isso, lá no nosso panorama geral, nós destacamos que do capítulo 1 até o capítulo de número 10, o evangelista ele tenta, ele procura, ele salienta, ele destaca a questão da divindade do Senhor Jesus, ok? Tá bom? Trechos únicos do Evangelho de Marcos. Não tem Mateus, não tem Lucas, não tem em João. A parábola do reino, como terra semeada que produz fruto, a cura de um surdo e gago, a cura gradual de um homem cego, ali entra no bloco do discipulado, né? Que ninguém se torna plenamente discípulo de Jesus da noite para o dia, mas os olhos desse homem vão sendo abertos devagar, no tempo de Deus, porque Deus não tem pressa, Deus tem velocidade, então o Senhor vai trabalhando, né? Por isso que esse bloco de texto, a cura gradual de um homem cego, está no conjunto ali do bloco do discipulado, que vai até o capítulo de número 10. Vai se atentando a esses detalhes quando você for fazer um estudo, quando você for fazer uma pregação, quando você for fazer um discipulado. Essas informações ajudam demais no entendimento do todo do texto, ok? Só Marcos dá detalhes do jumentinho, que Jesus também montou, né? E essa história do jumentinho, ela é maravilhosa, tem tanta coisa por trás disso. Você pode ler lá primeiro livro dos Reis, também quando Salomão realmente na batalha ali com o seu irmão que queria tomar o trono antes que o seu pai Davi anunciasse quem seria o sucessor, o que Salomão fez? Salomão montou num jumentinho também para dizer que ele era realmente o rei e o rei pacificador, naquele clima de batalha, naquele clima hostil, onde dois irmãos estavam ali desejando o trono, né? Ele sobe no jumentinho para dizer que ele é o rei e que ele não queria guerra, ele tinha consciência, certeza absoluta de que ele era o rei naquele momento, Salomão. Isso é a mesma coisa que acontece com Jesus. Jesus chega ali, sobe num jumentinho, ele é um Messias que veio trazer paz, não veio trazer guerra naquele momento ali especial. Ele é alguém que está se afirmando e demonstrando claramente para todo mundo que ele é o Messias esperado, sim. A parábola sobre a vigilância, Marcos capítulo 13, detalhes sobre a traição e a prisão de Jesus e detalhes também sobre as aspirações de Cristo. São trechos únicos do Evangelho de Marcos, ok? Estamos falando aí sobre algumas ênfases. Agora um outro autor, o Gonçalves, ele diz que Marcos não dá ênfase para algumas questões. Por exemplo, as genealogias. Não faz como Lucas e nem como Mateus.
não dá ênfase às genealogias, porque para o romano, genealogia não tem importância nenhuma, principalmente uma genealogia de um servo. E Marcos mostra Jesus como um servo, você lembra, né? Mateus mostra Jesus como rei, Marcos mostra Jesus como servo, Lucas como homem ideal e João mostra Jesus como Deus, ok? Não fala nada também sobre a pré-existência de Jesus. Quem vai falar sobre a pré-existência é o Evangelho de João. Não fala nada sobre o nascimento de Jesus. Não fala sobre anjos, pastores, não fala sobre Belém, não fala sobre cânticos, profecias, visita dos magos, não fala nada disso. Isso não é importante para o público, para sua audiência. Também não fala nada sobre a infância, porque para os romanos, conforme eu já disse, né, eles não se preocupavam com a infância de um servo e nem com a infância de outras pessoas. Para eles o importante é um soldado pronto, aquele que vai à batalha, aquele que vai defender o império, né? O Evangelho de Marcos não tem sermões, não tem discursos longos, pouquíssimos, né? O capítulo 13, que vai ser lá o discurso profético de Jesus, o sermão profético de Jesus. Mas fora isso, ele é um evangelho muito objetivo, né? Outra questão particular de Marcos é que a palavra Kyrios, que é Senhor no grego, usada grandemente nos outros evangelhos, aparece pouquíssimas vezes aqui no evangelho de Marcos. Essa palavra que aparece entre 70 a 80 vezes nos evangelhos, aparece pouquíssimas vezes aqui no evangelho de Marcos, ok? Bom, algumas ênfases, falando sobre ênfases ainda, agora pensando na autoridade de Jesus para abençoar os necessitados. Acompanhe comigo aí a autoridade de Jesus para ensinar e a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos, a autoridade de Jesus para perdoar pecados, a autoridade de Jesus para expelir demônios e a autoridade que ele tem para delegar outras pessoas também para expulsar os espíritos malignos. E a autoridade dele vinha da onde? A autoridade dele vinha do Pai dele, vinha dos céus, vinha do próprio Deus, porque ele também era o próprio Deus, ok? Agora, olhando ainda para essa tabela, vamos perceber que Jesus ele tinha grandes conflitos. Aliás, Marcos é o evangelista que realmente se esforça para demonstrar os grandes conflitos de Jesus com o mundo das trevas. Lembre que o romano, ele gosta da luta, ele gosta da guerra, ele gosta das arenas. Ele foi criado num ambiente de batalhas. E então Marcos vai demonstrar que Jesus também teve várias batalhas espirituais, ok? Acompanhe comigo a tentação por Satanás no deserto, a expulsão do demônio na sinagoga, a expulsão de muitos demônios, expulsão de mais demônios, delegação de poder para expelir demônios, Satanás como inimigo que tira a palavra semeada, a expulsão de uma legião que foram retiradas daquele homem que tanto sofria e aquela legião foi lançada nos porcos que se precipitaram abismo abaixo, a delegação dos discípulos para expelir também demônios, a expulsão do demônio daquela menina gentia, mesmo à distância, né? Isso aí também é muito interessante, porque o Senhor Jesus, ele vencia o inimigo, mesmo à distância, é o que Marcos quer mostrar para nós. Dentro do contexto há um outro significado também, porque nesse contexto Jesus está falando que o problema do homem não é o que está fora dele, mas é o que está dentro dele, né? E o que estava dentro dessa menina era um espírito maligno, né? E o que está dentro do nosso coração é o pecado. Então o problema não é o que está fora, é o que está dentro. É muito bacana a gente fazer essa contextualização. Jesus também demonstra sua autoridade, não permitindo que Satanás cirandasse a vida de Pedro. Jesus expeliu o demônio que os discípulos não conseguiam expelir por causa de falta de fé. E pelo nome de Jesus, outros também
conseguiram, na autoridade do nome dele, expelir também novos demônios também, ok? Então essa sessão de exorcismo, de batalha espiritual, de conflitos aí, era algo que chamava muita atenção dos romanos. E para nossos dias hoje, irmãos, nós precisamos crer também que essa autoridade foi nos investida também. E no nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, né? Na autoridade do nome dele, não no nosso, nós também podemos expulsar os espíritos malignos, os demônios da vida de pessoa, porque o evangelho também é libertação do mal e do maligno. Você está gostando da aula? Está avançando aí conosco bem? Deus abençoe sua vida, fica firme aí, tá bom? É diferente só eu falando, né? Eu gosto sempre da interação, mas vamos que vamos. A teologia de Marcos agora. A teologia de Marcos, ela pode ser melhor entendida em 3 aspectos, tá bom? Na cristologia, na soteriologia e no discipulado. Na cristologia é muito evidente a autoridade e a identidade de Jesus como Filho de Deus. O texto está aí, ou os textos estão aí, você pode procurar melhor depois e estudar com mais calma na sua casa. A questão da soteriologia, que é o alvo maior do Senhor Jesus, Marcos 10, 45, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para resgatar a vida de muitos, né? Então esse texto fala sobre a soteriologia, o plano da salvação em Cristo Jesus para todos nós. E por fim, a questão do discipulado, que é muito forte no Evangelho de Marcos, né? O Senhor Jesus não veio para nos fazer crentes, não veio para nos fazer evangélicos, mas veio para nos fazer discípulos dele. Você não vai encontrar em nenhum lugar das Escrituras: ide por todo mundo e faça evangélicos, faça católicos, faça crentes. Não. Ide por todo mundo e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o recado final lá no capítulo de número 16, depois da ressurreição, ok? Ainda para a gente encerrar, né? Terminamos com o propósito. O Tenen, naturalmente, vai dizer para nós que o propósito era evangelista. Representa um esforço para pôr diante do público a pessoa e a obra de Jesus, sem contar por parte do ouvinte com muito conhecimento de teologia ou com muitos ensinamentos do Antigo Testamento. É um evangelho simples, o evangelho de Marcos, que apresenta realmente a pessoa de Jesus Cristo. O Gonçalves, ele vai mostrar para nós que o propósito, no entendimento dele, vai um pouco além, que além de evangelizar, é encorajar os crentes para uma vida de discipulado e serviço. Discipulado e serviço. Discipulado é discipulado, é andar com alguém ao lado. Nós andamos ao lado de Jesus, andamos ao lado de outras pessoas que nos discipulam e andamos também ao lado de outras pessoas para nós discipularmos elas, não para nós, mas para o Senhor Jesus. E o verdadeiro discípulo de Jesus, você já sabe, ele não é servido, ele serve. Na teologia dos evangelhos, maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Então, Gonçalves vai dizer que esse evangelho mostra Jesus como o poderoso Filho de Deus, mas também como servo sofredor que redimiu o mundo e por isso é digno de ser seguido. Na página de número 32. O Baxter, ele vai dizer o seguinte para nós, e com essa frase de Baxter eu termino a nossa panorâmica do Evangelho de Marcos. Ele disse: o que Jesus fez prova quem ele era. O que ele operou autentica o que ele ensinou. As obras poderosas confirmam as palavras surpreendentes do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, que
que vive e reina para todo sempre. Queria dizer para você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, tá bom? Ative o sininho para você receber novas notificações. Eu espero que essa panorâmica do Evangelho de Marcos ajude você a estudar mais o Evangelho de Marcos, a crescer mais na graça e no conhecimento de Deus através do Evangelho de Marcos. Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, continue ganhando o seu coração para o Senhor. E se você tiver dúvidas, pode me mandar um e-mail ou pode também deixar aí a sua pergunta que eu vou tentar responder para você, ok? Deus abençoe em nome de Jesus.